Olá, boa noite a todos. Como vai? Tá todo mundo bem? Meus irmãos e minhas irmãs na fé em Cristo, meus irmãos de fé, meus irmãos de igreja e também os meus amigos que costumam participar conosco desse momento especial de leitura e meditação da Santa Palavra de Deus. Estamos aqui neste momento para celebrar, né, o trido, a terceira noite do trido de Pentecostes. 3 dias nós viemos aqui para meditar sobre o Espírito Santo, né? Ontem, ontem e hoje. Nós faremos as leituras bíblicas e também vamos assim ler sobre mais três dons do Espírito Santo, para a gente compreender melhor o que aconteceu naquele Pentecostes e que nós estamos celebrando e repetindo esse mesmo ato nos dias de hoje. Sejam bem-vindos, fiquem todos à vontade, estejam bem. Espero que todos estejam felizes e que todos estejam bem de saúde, graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, esteja sempre convosco. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, ao contemplarmos o tempo pascal, a Igreja nos convida a abrir-nos à plenitude dos dons do Espírito Santo. Que Deus realize esta obra de amor em nossa vida e na de cada pessoa que conhecemos. Que Deus realize esta obra de amor em nossas vidas, na vida daqueles que nós conhecemos e de todos aqueles que, neste momento, vão estar participando comigo deste momento especial de partilha da Palavra de Deus. Pedimos assim à Santíssima Trindade para permanecer conosco nesse momento especial, para que ela possa assim nos acompanhar nesse momento de leitura e entendimento da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que o mistério pascal se completasse durante 50 dias até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações dispersas pela terra, na diversidade de suas línguas, se unam no louvor do vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As leituras hoje nós vamos ter 2 leituras, um salmo e o evangelho. Vamos ler e meditar 2 leituras, um salmo e um evangelho. A leitura de hoje, a primeira leitura, foi tirada do livro do Gênesis. O capítulo é 11, o versículo de 1 a 9. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senar, e aí se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos, cozamo-los no fogo. Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em lugar de argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja o céu.
Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi aí que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo e daí dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo nós vamos meditar e a resposta está no versículo 30. A resposta está no versículo 30. O Salmo é o 103, 104 na Bíblia Evangélica. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vós revestis, e de luz vos envolvei como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que ao seu tempo vos lhe dei o alimento. Vós lhe dais o que comer, e eles recolhem. Vós abris a vossa mão, e eles se fartam. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, eles perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito, e renascem, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de 22 a 27. Irmãos, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos,
é porque estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Passamos agora para o Evangelho. Nós meditamos essas 3 leituras e agora o Evangelho, que de todas é a mais importante. As leituras foram escritas pelos apóstolos, pelos evangelistas, pelos apóstolos. Mas o Evangelho, os evangelistas escreveram aquilo que o próprio Jesus falou. Ele fala daquilo que Jesus pregou e falou naquele tempo. Por isso nós temos ele como, de todas as leituras, o mais importante. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, mensagem importantíssima contém nessas leituras de hoje para nós. Mensagens tiradas do Velho Testamento, mensagens tiradas do Novo Testamento e mensagens tiradas do Evangelho. Lá no Velho Testamento, quando a gente estuda alguma leitura tirada do Velho Testamento, é para a gente entender como vivia aquele povo e como Deus interferia no início da história sobre as decisões, o futuro, o presente daquelas pessoas. A gente viu aqui na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que conta sobre como começou tudo, como tudo começou, como começou a criação, tudo que foi criado, iniciado por Deus quando nada existia. E daí Deus iniciou, criou todas as coisas e vinha administrando e fazendo com que seu povo seguisse de acordo com sua vontade. E a gente viu aqui que pessoas em uma cidade, essa cidade chamava Senar, elas começaram a construir uma cidade. Chegaram em uma planície e começaram a construir uma cidade. E começaram, a ter planos, começaram a visualizar como seria essa cidade e foram trabalhando. Primeiro foram fazer os tijolos, para daí começar as edificações. E a gente percebeu e percebe nesta leitura deste livro que eles começaram tudo com desejo empreendedor, com sonhos.
o que nós fazemos hoje, né? Temos sonhos, queremos empreender muito, né? Temos desejo de crescer, de construir. Eles não eram diferentes. Só que eles pensaram em construir uma torre, algo muito alto, que chegasse até o céu. Quer dizer, eles tinham desejo de chegar ao céu. Eles queriam, eles já tinham ciência, já tinham entendimento, já tinham consciência de que o céu era um lugar muito bom, um lugar importante. E disseram, façamos os tijolos e façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinge o céu. Eles achavam que iam conseguir fazer essa torre e conseguir adentrar no céu, né? Mas a gente sabe hoje, né, diferente deles nessa época, que para a gente adentrar o céu não é por aí, é por outros meios, é por outros caminhos, né? Jesus mesmo disse que Ele é o caminho. Mas Deus, lá de cima, estava vendo tudo, estava observando tudo. E Ele disse o seguinte: vamos descer para ver o que esses homens estão construindo. Quando Deus disse assim, vamos descer e ver a torre que os homens estavam construindo, Ele falou vamos. E quando Ele fala aí vamos, dá para a gente ter ciência e consciência de que Deus não estava só lá no céu. Ele não falou de si mesmo. Eu vou descer e vou ver o que esses homens estão construindo. Ele simplesmente disse, vamos. Isso prova para nós que ali, naquele momento, já estava Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade, que as três pessoas da Trindade, as três pessoas são divinas e são a mesma pessoa, são uma única pessoa, né? A gente já estudou isso, já viu isso também sobre a Santíssima Trindade. A união das três pessoas que formam um. E ele disse, vamos descer. E desceram, e diz aqui a sua palavra, que lá todo mundo falava uma só linguagem, uma só língua. Um exemplo, nós todos aqui falamos o português. E se tem alguém que fala uma outra língua, é porque veio de outro país, veio de fora. Mas naquele lugar, naquela região, todos falavam a mesma língua, como aqui no Brasil. E o que foi que Deus fez? Desçamos e desçamos. Jesus falou desçamos. Ele disse não disse vou descer, eu desço. Ele disse desçamos. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. Quer dizer, todos ficaram com uma língua diferente, e o que um falava o outro não entendia, o que o outro falava o outro não entendia. E daí a confusão foi tão grande que eles acabaram se dispersando, acabaram indo para outros lugares, né? E por isso, né, por causa desse evento, dessa confusão de línguas, que foi Deus que o provocou, foi chamado essa torre que estava ali sendo construída ainda no começo, foi chamada de Torre de Babel, né? Por quê? Porque Babel significa o lugar onde a linguagem foi confundida. E assim, meus irmãos, a segunda leitura, ela nos traz algo que até parece que está falando dos dias de hoje. Na leitura do livro de Gênesis, falou daquele tempo do Antigo Testamento. E a leitura da carta aos Romanos, Deus e Jesus Cristo, através dos seus profetas, dos seus apóstolos, fala de tudo que iria acontecer depois da vinda de Cristo ao mundo, né? E ele escreveu na carta, Paulo escreveu na carta aos Romanos: sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto. E eu posso dizer para vocês, com pureza de coração e de alma, que eu vejo
isto acontecendo nos dias de hoje. Com esta pandemia, podemos dizer que toda a criação está gemendo. Todas as criaturas estão gemendo, gemendo de dor, gemendo porque estão só nos hospitais sem a proximidade dos seus familiares, gemendo com dores por causa de uma doença, de uma infecção viral, gemendo com dores porque não pode estar perto dos seus familiares, gemendo porque perdeu alguém e não pode, nem pode dar o seu último adeus. Então eu vejo isso muito, eu trago isso para os tempos de hoje e vejo isso muito nítido. Se quando eles escreveram estava acontecendo que a criação estava gemendo de dores, hoje também ainda estamos sofrendo, gemendo como em dores de parto. Mas a própria leitura, ela nos dá uma alegria, ela nos deixa um fio de esperança. Quando diz assim, mas se experimentarmos o... Não, a gente viu aqui quando disse assim, pois já fomos salvos, mas na esperança. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Aquele que espera em Cristo, aquele que espera em Deus, já foi salvo por esta esperança. Nós estamos aqui vivendo esse tempo muito difícil, mas a gente não entristece, a gente não desfalece, a gente não desanima, a gente não se entristece. Por quê? Porque a gente espera, a gente tem esperança em um Deus. Tá certo que nós não somos melhor do que ninguém, para eles terem essa doença e nós não. Somos todos iguais perante Deus. Não somos privilegiados de jeito nenhum. Mas se for da vontade de Deus, de que a gente passe por essa, sãos e salvos, a gente está confiante nisso, confiante no Deus que pode nos salvar. E quando a gente tem esperança, a gente está esperando naquilo que a gente não viu ainda, naquilo que a gente não vê. Aqui diz o seguinte, mas se esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança. É porque nós somos perseverantes. E também porque o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. E também, minhas irmãs, meus irmãos, nessa leitura fala-se também sobre pedir. Nós estamos vivendo em um tempo que nós estamos constantemente em oração, pedindo a Deus por muitas coisas, por muitas pessoas, por muitas situações, né? Ainda hoje, o nosso Papa Francisco, nós que tivemos a graça de poder, pela internet, participar ao vivo com ele da oração do terço, pedindo pelo fim da pandemia, tivemos essa graça de estarmos de pé, com saúde, para juntos rezarmos. Mas essa leitura também nos afirma o seguinte, que pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Então a gente está em processo de pedir, de oração, né? Está vivendo esse processo. Mas na realidade é o Espírito Santo que intercede a Deus com gemidos inefáveis. Nós fazemos as nossas preces, mas nem sabemos o que pedir nem como pedir. Muitas horas até as palavras faltam. A gente quer pedir e não sabe como formular o nosso pedido. Mas Deus e o Espírito Santo, ele já sabe, já conhece tudo o que nós queremos, mesmo antes da gente pensar, mesmo antes da gente falar. E aqui o Evangelho vem falando sobre já nosso tempo, já muito falando do tempo que estamos vivendo hoje, muito próximo à festa de Pentecostes, que acontecerá amanhã. E aqui nos fala assim, no último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta, se alguém tem de sedes, venha a mim e beba.
Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos muito sedentos. Sedentos pela cura do coronavírus, sedentos para que essa pandemia passe logo, sedentos para que a gente possa voltar a trabalhar, sedentos para que a gente possa voltar à nossa vida de ir e vir, a nossa liberdade de ir e vir. Sedento para trabalhar e voltar para casa e ganhar o pão de cada dia. Sedentos para ir às igrejas, como de costume, fazer as nossas orações, participar da Santa Missa, receber a Santa Eucaristia. Mas vamos, por enquanto, ouvir essa palavra e meditar nela e ficarmos com ela. Quando Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, Jesus é quem vai matar a nossa sede por tudo isso que nós estamos sedentos. A nossa sede, que estamos passando agora, de tudo que eu já falei, é Jesus que vai saciar. E ele diz: aquele que crê em mim, verá brotar, jorrarão do seu peito rios de água viva, rios de fé, rios de esperança. E ele fala aqui, Jesus falava também naquela proclamação que ele fez em voz alta sobre o Espírito Santo. E ele não tinha mandado, Deus não tinha mandado o Espírito Santo porque ele ainda não tinha sido glorificado, não tinha ido para o Pai. Então, hoje, nessa noite, no dia de hoje, nós estamos assim, encerrando o mês de Maria. Estamos aqui encerrando os 3 dias de reflexão sobre o Espírito Santo, que nós chamamos de Tríduo de Pentecostes, e nós estamos encerrando a Páscoa, 40 dias, quarentena. Esse nome foi muito significativo nesses últimos tempos. A quarentena de Jesus, que passou, depois de ressuscitado, com seus apóstolos, com seus discípulos, ainda dando muitas instruções. E nesses 40 dias, nós que somos igreja, estamos sempre estudando e tendo essas instruções que estão contidas na Santa Palavra de Deus. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, que amanhã a gente possa viver um dia especial, onde a gente vai vamos renovar o recebimento do Espírito Santo em nossa vida. Quando você participar de alguma missa televisionada, online, ao vivo, você vai participar dessa grande festa, mesmo que em sua casa. E você vai sentir felicidade, porque você vai sentir que o Espírito Santo vai descer mais uma vez, vai descer mais forte, vai fortificar dentro de nós. E aqui eu quero agradecer a quem está do outro lado comigo. Vejo aqui, Cida Oliveira, Marileide Simões, Antônia Silva de Araújo, está tão longe lá em São Paulo. E foi também uma das nossas ministras que tanto falou para nós da Palavra de Deus, que tanta sabedoria teve para nos ensinar e partilhar a palavra conosco. É assim mesmo. Cada tempo, em cada momento da história, Deus deixou os seus ministros, os seus seguidores, os seus profetas, os seus pregadores. Amém. E agora eu convido vocês para comigo fazermos as nossas preces. Não sabemos o que pedir nem como pedir. Por isso nós vamos fazer algumas preces, confiantes de que Jesus vai nos conceder a graça de receber tudo aquilo que nós pedirmos. Eu já peço a você que aí na sua casa faça a sua prece espontânea, aquela prece que sai do teu coração. E eu aqui vou fazer junto com vocês estas preces que aqui vieram. Cheio de alegria e de todos os dons e frutos do Espírito Santo, elevemos a Deus as nossas preces. A nossa resposta é:
Vinde, Espírito Santo, ficai conosco. Vinde, Espírito Santo, ficai conosco. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que ajude cada batizado a viver a vida nova do Espírito, nós vos pedimos. Vinde, Espírito Santo, ficai conosco. Por todos os crismados, para que assumam com amor o dom do Espírito, que acolhem com fé, nós vos pedimos. Vinde, Espírito Santo, fica conosco. Pelo nosso país, para que encontre no Evangelho as soluções para os desafios que hoje enfrenta. Esse desafio da pandemia. Para que eles encontrem na Palavra de Deus as soluções para este desafio, nós vos pedimos. Vinde, Espírito Santo, ficai conosco. Para que o dia de amanhã seja um dia especial para todos nós, batizados, crismados, para que o Espírito Santo desça mais e mais fortemente e participe conosco durante todo esse tempo que mais precisamos dele, peçamos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, ficai conosco. Vem, Espírito Santo, matar nossa sede de cura desse vírus terrível. É o pedido da nossa irmã Cida. Vem, Espírito Santo, fica conosco. Pelo pedido que Marileide tem em seu coração. Tudo que ela pediu ao Senhor nesse momento. Marileide Simões, tudo que você tem em seu coração. O pedido que você fez a Deus nesse momento, que só você conhece. Vinde, Espírito Santo, fica conosco. Também pelo seu pedido, ministra Antônia, que você tem aí no seu coração. Aquele pedido que só Deus ouviu. E eu não sei o que você pediu. Vinde, Espírito Santo, fica conosco. Ó Espírito Santo, acolhei as preces que confiante vos dirigimos e santificai-nos na verdade do amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você a rezar comigo agora um Pai Nosso e uma Ave Maria, para que Deus, Jesus e o Espírito Santo e também a Virgem Maria fique conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu, neste momento, como prometi, vou fazer a leitura dos últimos 3 dons do Espírito Santo, para nós fecharmos os 7 dons. Nós vimos já 4 dons, anteontem e ontem, e hoje nós vamos ver os 3 últimos, para que a gente entenda o porquê das coisas em nossa vida, para que a gente entenda a ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando a gente age de uma forma, a gente não sabe se é por nós mesmos ou se é pelo Espírito Santo. Mas quando a gente lê e entende e conhece os 7 dons, a gente vai ver que muitas das nossas atitudes, muitos dos nossos sentimentos, desejos,
vem do Espírito Santo. Por isso, vamos ver hoje, sobre o dom do entendimento, sobre o dom da piedade e sobre o dom do temor de Deus. Muito importante, o dom do temor de Deus. Façamos então agora a leitura e a escuta. Dom do entendimento. Torna nossa inteligência capaz de entender intuitivamente as verdades reveladas e naturais, de acordo com o fim sobrenatural que possuem. A aparente correlação não significa que quem possui a sabedoria já traga consigo o entendimento por consequência, ou vice-versa. Existe uma clara distinção entre um e outro. Para exemplificar, por exemplo, há fiéis que entendem as contemplações do texto. Há fiéis que entendem as contemplações do texto, mas o rezam por obrigação ou mecanicamente. Possui o dom do entendimento. Sim, possui o dom do entendimento. Há outros que, por sua simplicidade, nunca procuraram entender o significado desta oração, mas praticam sua reza com sabor, devoção e piedade, ignorando seu vasto sentido. Este exemplo, logicamente, se aplica às ciências naturais e divinas. Logo, ao nosso dia a dia, não sendo uma consequência do outro, são distintamente preciosos e complementam-se mutuamente. Nos fazem aproximar de Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa devoção e inteligência e sensível percepção das coisas terrenas, que devem estar sempre direcionadas às coisas celestes. Então, esse é o dom do entendimento. Como a gente entende as coisas? Como é que entendemos as coisas? Como é que entendemos as orações? Como é que entendemos a palavra de Deus? Se o Espírito Santo não nos der esse entendimento, como? Passamos agora para o dom da piedade. O dom da piedade é uma graça de Deus na alma, que proporciona salutares frutos de oração e prática de piedade ensinadas pela Santa Igreja. Nos dias de hoje, considerando a população mundial, há muito poucas pessoas que acham prazer em serem devotas e piedosas. As poucas que o são, tornam-se geralmente alvo de desprezo ou de escárnio de pessoas que têm outra compreensão da vida. Realmente é grande a diferença que há entre um e outro modo de viver. Resta saber qual dos dois satisfaz mais a alma, qual dos dois mais consolo lhe dá na hora da morte. Qual dos dois mais agrada a Deus? Não é difícil aceitar a solução do problema. No mundo materialista e distante de Deus, peçamos a graça da piedade, para que sejamos fervorosos no cumprimento das Escrituras. Isso aqui é um pouco sobre o dom da piedade. Passamos agora ao dom do temor de Deus, que eu disse antes, que eu acho um dos mais importantes para a nossa vida. Teme a Deus
quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Como diz as Escrituras, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto nos será dado por acréscimo. O mundo muitas vezes sufoca e obscurece o coração. Todas as vezes que transigências fazemos às tentações, com certeza desprezamos a Deus nosso Senhor. Todas as vezes que transigências fizemos às tentações, com certeza desprezamos a Deus nosso Senhor. Quantas vezes preferimos a causa dos bens miseráveis deste mundo e esquecemos-nos de Deus. Vou repetir. Quantas vezes preferimos a causa dos bens miseráveis deste mundo e esquecemos-nos de Deus. Quantas vezes tememos mais a justiça dos homens do que a justiça de Deus. Santo Anastácio, a este respeito, dizia: a quem devo temer mais? A um homem mortal ou a Deus, por quem foram criadas todas as coisas? Não esqueçamos, portanto, de pedir ao Deus Espírito Santo. Não esqueçamos, portanto, de pedir ao Deus Espírito Santo a graça de estarmos em sintonia diária com os preceitos do Criador. Por este divino dom, torna-se Deus a pessoa mais importante em nossa vida, onde a alma docemente afasta-se do erro pelo temor em ofendê-lo com nossos pecados. Onde a alma docemente afasta-se do erro pelo temor em ofendê-lo com nossos pecados. Então, meus irmãos, espero ter sido de uma boa ajuda no entendimento da palavra de Deus e no entendimento dos dons do Espírito Santo. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu quero passar adiante, porque temo a Deus e porque acredito e tenho que obedecer ao seu mandamento que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, é muito pouco o que eu faço em relação ao que Deus quer de nós. Mas não que eu fique, assim, feliz por dar esse pouco. Eu gostaria cada vez mais dar muito mais de mim para Deus. Mas eu tenho certeza que esse Deus que nós temos, Ele com certeza é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, que Ele aceita mesmo as pequenas porções de oferta que nós ofertamos a Ele. O pouco que a gente oferta para Deus, seja um pouco de tempo, seja um pouco de conhecimento, seja um pouco de oração. Deus é tão bom, tão humilde, tão poderoso, que Ele aceita com muita alegria. Então, por isso também eu fico feliz por colaborar na sua obra com este pouco, porque eu sei que o pouco com Deus se torna muito. E vou buscar cada dia mais tentar dar-lhe mais do meu tempo, do meu conhecimento, do meu entendimento, que o próprio Espírito Santo é quem tem me dado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Muito obrigada a todos vocês que estiveram até agora, pela paciência, pelo dom da paciência, pelo dom da piedade, pelo dom da sabedoria que vocês têm, pelo dom do temor de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa noite, nos proteja de todo mal e que tenhamos uma noite feliz e amanhã um domingo de alegria, porque é o dia do Senhor. É o dia da festa de Pentecostes. Amém. Graças a Deus por vocês. Graças a Deus por vocês.
estivemos reunidos e reunidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos em paz. Um abraço a todos vocês e que Jesus sempre vos acompanhe. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser.